fofinho demais. Trazer aqui outros destaques que aconteceram nessa partida, mostrar pra vocês aqui. Primeiro, Brasão paredão, né? O Brasão continua salvando o Santos, porque poderia ter sido mais. Se liga nessas defesas que ele fez aí. Olha só essa defesa na cabeçada do Flaco Lopes ali, uma defesa quase que de handball. E aí agora essa no pé do Luigi ali, fez o X e defendeu. Então poderia ter sido 3-0 pro Palmeiras ali, mas o Brasão segue fechando. E aí vamos dar destaque pros moleques da base do Palmeiras, ó. Vamos começar a mostrar pra vocês aí as entradas, né? Olha aqui, os moleques da base. Pode colocar os lances deles aí, né? Porque o Andrés Pereira machucou o ombro muito cedo ali na partida e o Luiz Pacheco entrou ali, né? O Larson entrou no lugar do Andrés Pereira e o Luiz Pacheco jogou também ali, fez uma bela de uma partida. Inclusive, na coletiva, o Abel falou sobre o Luiz e a gente vai ouvir agora na sequência, então se liga aí. Se contratar outro volante, este Luiz, que vocês viram hoje a jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele, um jogador com muito potencial que nos pode render no presente e no futuro. Só que as coisas não são assim que funcionam no nosso Palmeiras. É perceber que os jogadores que temos e não vamos tapar lugares a jogadores que nós acreditamos que no futuro possam render não só desportivamente como financeiramente. E aí teve um comentário aqui, ó, eu investiria no Almada. Foi o Sheila Zoya. E aí, falamos de Almada, vamos falar de um bloco de Palmeiras de informações que temos aqui? Palestra! Palestra Itália, porque temos atualizações de Thiago Almada, John Arias, tem informação do Alan também, alguns detalhes que você trouxe. Alan Elias. Alan Elias, que marcou o gol da vitória contra o Santos ontem. Assistência boa do Flaco Lopes também, né? Joga muito o Alan Elias. O jogo do Alan Elias, com a bola e sem a bola, é impressionante. Impressionante. Ontem, logo depois do jogo, eu falei com uma fonte da comissão técnica que tem elogiado muito a postura do Alan Elias internamente no Palmeiras diante desse assédio do Napoli. É mais de uma oferta e, assim, o moleque está totalmente focado. Não fala um A, abre aspas para essa pessoa da comissão técnica. O moleque está totalmente focado. O moleque não fala um A sobre o que está acontecendo nessa questão de desejo de outros clubes e tal. A pessoa até falou assim, eu nem sei o que está rolando. Isso aí é com diretoria. Mas o moleque está totalmente focado, ele deixa tudo para os representantes cuidarem, ele está focado em jogar no Palmeiras. Nem parece que ele está tendo oferta milionária de clube europeu. E até porque você tem a informação também que o Palmeiras não quer negociá-lo neste momento, né? Zero. Porque o Napoli foi o Napoli que fez a oferta de 30 milhões de euros e o Palmeiras recusou. Aí o Napoli apertou um pouquinho mais e botou mais 5 de euros. 35 milhões de euros. Aí eu não consegui confirmar se era bonificação ou se era ali no valor global, como o Bruno Andrade gosta de dizer. Mas, de fato, sim, a segunda foi uma oferta ali verbal e tal, de 35 milhões de euros. E a Leila Pereira deixou bem claro para todo mundo que o Alan Elias não está para venda, não é um jogador que vai ser vendido, então o Palmeiras entende que ele é um jogador para ser usado, porque quer um recomeço nesse ano. É meio que um mantra interno no Palmeiras, esse recomeço. Tem lá na parede e tem também aquela coisa de fazer a raiva, o ódio de quase ganhar, transformar em combustível para ganhar esse ano. Então tem alguns mantras no Palmeiras, essa coisa que o Abel joga muito com as palavras e tal, para focar o time para conquistas esse ano. E o Alan Elias é um jogador importante nessa caminhada. Se o Alan Elias não vai sair, o Almada ou o John Arias vai chegar no Palmeiras, André, né? Porque eu sei que você apurou, você tem detalhes sobre isso. Primeiro vamos falar de Thiago Almada, jogador que passou pelo Botafogo, multicampeão pelo Botafogo, mas tem um futuro incerto no Atlético de Madrid. Como está essa negociação do Palmeiras pelo Thiago Almada? Existe uma negociação? Em que pé está esse interesse? Existe negociação, existe conversa. Em relação ao Almada, existe. Claro que existe. Existe o interesse do Palmeiras. Existe um interesse oficial do Palmeiras na questão do Almada. E assim, voltando um pouco na linha do tempo dessa negociação do Thiago Almada, o Palmeiras enxerga o Almada como uma oportunidade de mercado. É um jogador que de repente não tá jogando como titular, de repente é um jogador que está ali
às vezes fica no banco, às vezes entra e tal. Será que ele toparia voltar? Será que seria viável uma contratação? E o que o Palmeiras está trabalhando nessa questão do Thiago Almada é muito um valor próximo de 20 milhões de euros por 50%. Então o Palmeiras não vai comprar a totalidade? Porque ele é 50 do Botafogo e 50 do Atlético de Madrid. Sim. Então, o papo do Palmeiras é com o Atlético de Madrid, que tem o contrato em vigência com ele. E esses 50%. Então, assim, o Palmeiras, obviamente, sabe da dificuldade e tem ali a informação de que o Thiago Almada não está convicto de voltar ao futebol sul-americano neste momento. Então, assim, a gente já tinha falado isso aqui. Eu e o Bruno Andrade escrevemos isso na ESPN Brasil, no nosso site, falamos aqui no Fala Fonte, mas assim, muita gente estava falando, avançando, conversa avançada com o Almada, olha, está avançando ali e tal, e a gente sempre respeitou a apuração de todo mundo. Só que assim, a informação que a gente tem é que o Palmeiras não tem uma resposta concreta e convicta de uma abertura de negociação do Almada com o Palmeiras para um retorno no futebol sul-americano. E diante disso, não dá para dizer, e o Palmeiras só vai... Gente, eu estou aqui repetindo quase todos os dias a mesma informação. O Palmeiras só vai mandar a oferta oficial pro clube, pro Atlético de Madrid, seja pro Wolverhampton, no caso do John Arias, quando sentir que o negócio vai sair. E o Palmeiras não tem essa certeza ou essa convicção, essa resposta de alguém de que o negócio vai sair. O Palmeiras tem um interesse público, o Palmeiras tem um interesse oficial no Almada, mas ainda não caminhou. E até por isso, os discursos da diretoria, seja no off, seja no on, como a Leila Pereira ontem deu entrevista para os detentores do Campeonato Paulista, Cazé e TNT, a Leila praticamente repetiu o mesmo que ela falou para o Fragoso e o mesmo que falou... Era Leite, eu acho, né? Para Vitória. Sim. Praticamente a mesma frase. Parecia que ela estava brifada ali, né? Sim. Tipo assim, Palmeiras está no mercado e sempre vai ter interesse nos grandes jogadores. Ponto. Porque não tem mais o que falar. Porque se você fala, olha, nós queremos o Almada, nós queremos fazer uma oferta para comprar os 50% e tal, e o jogador não quer vir, você cria uma expectativa no torcedor. Você ilude o torcedor e, tipo assim, aí você fica com a batata quente na mão. E o Palmeiras não quer isso. O Palmeiras não quer iludir o torcedor, porque sabe que é um torcedor crítico, porque sabe que é um torcedor que tem várias críticas à maneira do Palmeiras se comportar no mercado, e isso gera um desgaste desnecessário. E aí o Planeta Palmeiras perguntou aqui no chat para você, Hernan, Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada? Não dá para dizer que o Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada. Ainda não teve uma sinalização positiva ao Atlético de Madrid para um negócio. É mais ou menos isso, não é? Ontem eu conversei com depois da entrevista da Leila, e aí tava para começar o jogo e tal, mas a fonte foi muito, muito legal e me respondeu. Porque assim, quando você vai conversar com fonte em hora de jogo, esquece, os caras não te respondem, a não ser que você esteja lá no estádio. Sim. E a fonte me respondeu, tá vendo como se criam muitas histórias? Tava perto, agora não tá mais. Tava quente, agora tá frio. Pra gente sempre foi igual. Estamos esperando aqui para ver qual que é o melhor modelo para entrar num negócio. Pronto, foi a resposta. E aí o chat pergunta também aqui sobre o Almada. Foi o Thiago Mota, mandou aqui. Até o Bruno Andrade pode responder. O Almada tem mercado na Europa. Vai querer vir para a América do Sul? Que você tem a informação que ele não está convicto em voltar. E aí, não se tem uma resposta de que ele topa voltar agora, entendeu? E aí, o Bruno Andrade, algumas pessoas perguntaram no chat, e aí você já falou no Fala Fonte, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre um suposto interesse do Benfica no Almada. Mas não tem nada no momento sobre isso, não é? Cara, o Benfica tentou e muito o Almada na última janela, antes dessa negociação que depois acabou por ser concretizada com o Atlético de Madrid. O Benfica tinha o João Félix como prioridade, o João Félix foi para o Al Nassr da Arábia Saudita e logo depois abriu negociações com o Almada e não conseguiu. Ou seja, e depois, claro, quando surge agora essa possibilidade forte de saída do Almada, falou-se muito do Benfica por conta do vínculo, o interesse antigo,
mas com quem eu conversei do Benfica na semana passada, a informação é: Almada é bom jogador, mas para já não interessa, temos outros alvos, outros planos para reforçar o elenco do José Mourinho. Então o Almada é um jogador bem visto no Benfica, mas não é opção hoje no Benfica. Mas é opção em outros tubarões do futebol europeu. Fala-se bastante da Juventus, por exemplo. Então é um jogador, eu não tenho esse lado que o Hernan tem, mas faz muito sentido, de que o Almada, tendo o mercado na Europa, faz muito mais sentido priorizar a Europa do que voltar para o mercado sul-americano que ele conhece bem, porque é o famoso, no Brasil, o Almada já entregou o que tinha que entregar. Claro que pode dar mais ainda, mas é uma realidade que ele conhece e uma realidade vitoriosa. Foi campeão com o Botafogo, teve sucesso no Botafogo. Agora falta ter sucesso no futebol europeu, porque não teve agora nesses 6 meses no Atlético de Madrid. O que eu tenho de informação sobre o Almada é que esse interesse do Atlético de Madrid de colocá-lo no mercado não é nem por uma questão tática, tampouco por uma questão técnica. O que eu ouvi, sem querer esmiuçar muito e pormenorizar, porque faltam detalhes específicos do que aconteceu, mas questões disciplinares. E conhecendo como a gente conhece o perfil do Simeone, se você pisa na bola com o Simeone, meu amigo, é muito difícil depois você recuperar espaço. A gente pode destacar ou criticar o Simeone como treinador, se joga mais ofensivo, mais defensivo, se é retranqueiro ou se não é retranqueiro, mas tem uma coisa que o Simeone é acima da média, é o grau de exigência de entrega de trabalho. E o que eu ouvi ontem é que o Almada tem ali acontecido nos últimos dias atos de indisciplina, e isso tem minado o trabalho dele, pelo menos o espaço dele com o Simeone, por isso essa possibilidade grande de saída, muito mais para o mercado europeu do que para o mercado sul-americano. Eu vou te falar a verdade, se o Almada está tendo atos de indisciplina com o Simeone, no Palmeiras, caso ele seja contratado, ele continua com essa postura. Por que o Simeone ganha no Atlético de Madrid? Não ganha nada, gente. Vocês estão de brincadeira. Quem é Simeone? Quem é Simeone? Cara supervalorizado, não ganha nada. Todos somos um, né? Não ganha nada. Assim, faz um péssimo trabalho há anos à frente do Atlético de Madrid. Vocês estão de brincadeira. Seria ares novos, aí entendo que também mudaria um pouco esse foco, essa questão. Às vezes são vários motivos que envolvem ali um jogador ter certas atitudes, né, dentro e fora de campo. Mas eu entendo que hoje a gente tem que tratar não só Almada, assim como o John Arias, como 2 interesses reais e oficiais do Palmeiras, que o Palmeiras ainda busca uma certeza, busca um encaixe de que vai conseguir trazer esses jogadores antes de sair tirando para todo lado. Aí o chat pergunta, você falou o nome dele, você falou o nome do Inominável, aí o João Gabriel, o Carl Johnson, o André Maranhão, todo mundo perguntando de John Arias. John Arias, vamos lá, André Hernan, é um nome que também é muito falado. Existe, eu sei que você está apurando, é difícil de falar, mas existe algum nome que está mais avançado entre um e outro? Ou ainda é aquele negócio, negociando e ver qual que pode ter um desenrolar melhor, né? Depende muito, cara, da brecha do que é viável, né? Se o Wolverhampton topa fazer negócio, se o Wolverhampton precifica o jogador, aí o Palmeiras vê se vai buscar ou não. Se o Almada topa vir pro futebol brasileiro e voltar pro futebol sul-americano, e o Atlético de Madrid topar vender o jogador pelo investimento que fez, o Palmeiras iria ver o melhor modelo de negócio e tentaria. Não dá hoje para dizer, esse aqui está mais quente, esse aqui tá mais frio. As conversas e o interesse, e os interesses, eles caminham cada um do seu jeito. O Almada, a gente já explicou qual que é o status, e do John Arias a gente pode dizer com muita tranquilidade, o Wolverhampton ainda não recebeu uma proposta oficial do Palmeiras pelo John Arias. O que tem é uma conversa, e aí eu vou de novo aqui usar a frase da fonte, dizer que tem uma negociação, é algo muito forte, o que tem é um interesse real, um interesse oficial no John Arias, mas que ainda se busca um melhor modelo para se encaixar nessa negociação. E aí o torcedor vai falar, mas por que o Palmeiras demora demais? Por que o Palmeiras fica aí enrolando para fazer uma proposta? Faz logo uma proposta. É
é uma cultura de negociação, é um jeito de trabalhar do Palmeiras, que o Palmeiras manda proposta, o Palmeiras oficializa, o Palmeiras decide internamente quanto vai fazer de investimento, pergunta para o departamento financeiro se é viável fazer esse movimento, quando se tem uma certeza de que o negócio vai sair. Se você não tem, cara, fica só ali no, opa, e aí? Vamos, não vamos? Sim. Qual que é a condição, qual que não é, topa vir e tal. Então, às vezes, uma negociação, ela se arrasta um pouco mais. E aqui, de novo, essas novelas que vão se criando, ou pelo menos do John Arias e do Almada, são diferentes, por exemplo, da novela que aconteceu com o Vitor Roque. O Vitor Roque teve o interesse oficial, o Vitor Roque foi contactado pela Leila Pereira diretamente. O André Curi recebeu uma ligação. O André Curi respondeu para a Leila: acho que na janela de janeiro fica difícil, mas no meio do ano é mais fácil. Só que aí aconteceu uma série de situações lá com o Vitor Roque no próprio Betis, que o Palmeiras foi informado de que, olha, pode ser que role agora. Vamos. Ficou atento, né? Vamos abrir negociação? Vamos abrir negociação. E aí começou a abrir a negociação, 20 de euros, Barcelona ok, vamos para as partes finais, Betis libera. Então, a última ponta dessa novela, e aí sim tinha uma novela, o Betis liberou. E aí depois teve a questão com a Federação Espanhola, que quase o Vitor Roque não veio, pela questão de inscrição e tal, umas cláusulas e tudo mais. Aí sim tivemos uma novela Vitor Roque. Mas o Palmeiras sempre com a proposta oficial lá. A do Andréas Pereira, a mesma coisa. A proposta oficial tá na mão do Fulham. Do Fulham, 18. Avançou, não avançou, depois não vai. Abriu de novo a possibilidade. Opa, então agora tá no fim de contrato 10. 10, vamos embora. Tá aqui oficial, 10. Então, nesse caso, como as fontes têm falado para mim, não dá nem para falar que é novela do Almada e do John Arias, porque ela ainda nem começou a ter a negociação em si. A negociação começa quando você fala: cara, me vende essa blusa bonita, tá aqui, eu te ofereço R$2.000, tá aqui. Ô Bruno Andrade, só complementando essa questão do Arias e esse possível zagueiro, como é que é esse detalhe que você tem nessa negociação? Não, é um detalhe que é público, mas, enfim, acho que é bom as pessoas entenderem mais, porque algumas interpretam de forma errada sobre a questão contratual do Arias quando ele deixa o Fluminense e vai para o futebol inglês. Até o Mozart Martins, no nosso chat, perguntando essa questão da prioridade que o Fluminense tem no regresso do Arias. Explicando isso em pormenores muito simples, enfim, de forma mais didática possível, a prioridade só vale se você fizer exercer essa função. Digamos então que o Palmeiras oferece 15 milhões de euros pelo Arias. O Wolverhampton tem a obrigação de comunicar ao Fluminense que o Palmeiras fez uma proposta de 15 e que por 15, se o Fluminense oferecer os mesmos 15, a prioridade é do Fluminense. O Fluminense não pode oferecer 14. O Fluminense tem que igualar ou superar a proposta do Palmeiras. Um ponto muito importante: essa prioridade só é exercida se o jogador também aceitar. Nesse caso é um pouco mais fácil porque o Arias já deu uma entrevista exclusiva para a TNT recentemente ao meu colega Fred Caldeira e disse que a prioridade é o Fluminense. Mas digamos que não houvesse essa prioridade formal do jogador, houvesse só a prioridade do clube, também vale muito pouco. O jogador não é obrigado a assinar contrato com quem não quer. Então aqui o Palmeiras oferece 15, o Fluminense tem que oferecer 15, se não oferecer 15, ele vai para o Palmeiras desde que o jogador aceite. Então a prioridade só é válida igualando a oferta. O Fluminense não tem poder de veto. O Fluminense não pode falar: olha, não, o Arias não pode ir para o Palmeiras porque eu não quero. O Fluminense tem que fazer uma oferta igual ou superior. Bom, Bruno Andrade, só complementando, qual é aquele detalhe do Morato, zagueiro que poderia pintar no Palmeiras, mas teve um desenrolar interessante nessa história. Me conta aí rapidinho. É uma situação engraçada, enfim, ontem conversando com a tal fonte, quem não pegou os bastidores da live, enfim, foi tomar um café com uma fonte que mexe muito ali no mercado brasileiro, no mercado inglês, o assunto entrou no assunto Morato, enfim, a busca do Palmeiras por um zagueiro, o Nino continua, claro, como grande prioridade, apesar da dificuldade, e eu perguntei do Morato, o Morato surgiu com o assunto, essa pessoa me confirmou que o Palmeiras fez uma sondagem sim,
A gente, aliás, já falou sobre isso semana passada, mas que o Nottingham Forest fechou as portas, não tem interesse em negociar o Morato. O Palmeiras insistiu um pouco mais e aí o Nottingham Forest falou o seguinte: ok, a gente faz a negociação do Morato com vocês desde que vocês coloquem na negociação o Benedetti. E aí o Palmeiras, evidentemente, que travou a negociação e não achou interessante. Então esse é o pormenor. O Palmeiras, de fato, tentou, sondou o Morato, inicialmente não, posteriormente sim, desde que colocassem na negociação o Benedetti, e o Palmeiras não aceitou. Ponto, é isso. Torcida palestrina, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. John Arias pode estar desembarcando em São Paulo para assinar contrato com o Verdão, para assinar contrato com o Palmeiras. Seria uma baita de uma contratação. É um jogador que dispensa comentários, cracaço da posição. O Abel Ferreira quer muito esse atleta, né? A situação do Thiago Almada dificulta ainda mais um pouco, porque o jogador, né, não tem o desejo de retornar ao Brasil, mas o John Arias tem, e assim, o Palmeiras vai fazer todos os esforços possíveis para contratar esse cara, né? Para contratar esse atleta. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o John Arias com a camisa do Palmeiras? Seria uma boa? Vocês acham que pode ser uma baita de uma contratação? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.